Olá pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula de Geografia. Eu sou o professor Cleiton e vamos tratar dos temas que eu já enviei a vocês para que realizassem as atividades e fizessem a leitura do conteúdo. Nesse conteúdo está apresentando aí as características socioeconômicas dos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, os estados do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul e Goiás, e inclui também o Distrito Federal dentro do estado de Goiás, tá certo? Então, eu enviei algumas fotos, imagens da apostila que nós usamos no nosso dia a dia de aula, tá certo? Então, tínhamos lá metade de uma página que faz uma referência aí sobre algumas características do estado de Minas Gerais, tá certo? Então, Minas Gerais é muito conhecida, como o próprio nome diz, pelos minerais, as minas de minério de ferro, pedras preciosas, mas ela também é conhecida pela produção agropecuária, principalmente do leite, mas é muito diversificada. Então, nessa parte aí do conteúdo, ele faz referência a algumas cidades importantes da região do estado de Minas Gerais, o Triângulo Mineiro, o Quadrilátero Ferrífero, muito forte na questão do turismo histórico também, na produção de laticínios, etc. Então, era simplesmente fazer a leitura desse conteúdo e destacar aí a importância da economia do estado de Minas Gerais. Assim como todos os outros estados, eu fiz algumas perguntas relacionadas a essas características, tá certo? Características econômicas ou socioeconômicas. Na outra página nós tínhamos que analisar o estado do Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina. O Espírito Santo é um dos 4 estados do Sudeste menos falado. Nós falamos muito de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, mas geralmente se fala muito pouco sobre o estado do Espírito Santo. E aí, numa pequena parte, ele apresenta qual é a importância do Espírito Santo. Possui algumas indústrias, ele cita aí a indústria do chocolate, mas ele fala também sobre o Porto de Tubarão, o Porto de Tubarão, que tem uma importância muito grande para o processo de escoamento da produção de Minas Gerais. Se olharmos no mapa do Brasil, Minas Gerais não tem litoral. Então, para exportar todos os produtos que são produzidos no estado, eles fazem essa transmissão, esse transporte desses produtos pelo porto do estado do Espírito Santo, tá certo? O Porto de Tubarão. Tem a questão da agricultura, que ele coloca lá, destaca-se a produção de café e alguns outros produtos nacionais. Ficou pequeno, mas na verdade para falar sobre a apostila eu leio a minha. Aqui no slide ela ficou muito pequena, tá? Então eu tenho a apostila aqui em mãos para a gente fazer um acompanhamento. Aí ele cita aqui no estado do Espírito Santo, ele é muito forte na produção alimentícia, com a Garoto, que faz a produção de chocolate na cidade de Porto Velho, e logo em seguida ele cita o Porto de Tubarão, tá certo? O estado do Paraná. O estado do Paraná é extremamente importante, é um dos estados que mais cresce nos últimos anos, com uma produção nacional, tá certo? Ele é muito importante na produção industrial e agropecuária, certo? Então, vamos ver algumas características aí do estado do Paraná. Como eu acabei de dizer, é o estado de maior crescimento econômico do país nas 2 últimas décadas. O crescimento do Paraná se deve, a grande parte, à industrialização que se concentra na região metropolitana de Curitiba. Avanços para algumas pequenas e médias cidades do interior. Os setores mais importantes são máquinas agrícolas, móveis, informática, autopeças e mais recentemente a indústria automobilística,
com a instalação de fábricas da Volvo, Chrysler, Renault e Audi. Entre as grandes cidades do país, a metrópole de Curitiba é uma das que apresentam melhor qualidade de vida, em decorrência da preocupação do poder público com o planejamento urbano. Então, ou seja, é uma das poucas cidades planejadas que nós temos no Brasil. A primeira, na verdade, foi o Distrito Federal, Brasília, mas Curitiba, se eu não me engano, é a única cidade planejada, certo? Ela foi pensada, estruturada, como se fazer, estender os pontos de ônibus, a organização do transporte público, etc. Então, é muito famosa a cidade de Curitiba porque é uma das primeiras cidades planejadas, e é recente, tá? Isso não é antiga. A outra cidade planejada é o Distrito Federal, Brasília, mas o Paraná é um pouco mais recente. E aí ele continua falando que o Paraná é um grande produtor, fala de algumas outras cidades importantes aí, ó, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, destacando aí a indústria a atividade agropecuária. Foz do Iguaçu, que é um importante polo turístico, a presença das cataratas e do rio Iguaçu, da grande hidrelétrica de Itaipu, e a proximidade da cidade do Leste, centro comercial paraguaio. O Paraná é um dos importantes produtores agrícolas do país, com grande produção de soja, café, trigo, arroz e algodão. No litoral, o porto de Paranaguá constitui um importante escoadouro da produção de grãos do Centro-Sul para o mercado externo. Bom, o porto do Paraná é o que faz a distribuição da produção agrícola de outros estados também. Ele faz a distribuição aí, ó, como ele falou, dos estados do Centro-Sul. Qual é o Centro-Sul? São Paulo, e muitos outros estados vão escoar a sua produção agrícola pelo porto de Paranaguá, no Paraná. Tá certo? Então há uma interligação aí entre os estados para poder escoar, vender e exportar a produção. Tá certo? Santa Catarina. Santa Catarina é um dos estados que compõem a região sul, muito famoso pela migração europeia. Lá nós temos uma grande comunidade italiana, portuguesa, alemã, polonesa, etc. Assim como nos outros estados, o Rio Grande do Sul e o Paraná, tem uma grande quantidade de imigrantes e eles têm uma cultura enraizada aí, trazida da Europa. E aí temos todas as características de Santa Catarina. Ela é caracterizada pela pequena e média propriedade agrícola. Algumas regiões se destacam pela produção de vinho, pela produção de carne, criação de animais, criação de aves, certo? A região de Chapecó aí, ele vai citar que possui algumas grandes indústrias de corte, bovino, suíno e avícola, da avicultura. Então é um estado muito importante, produção de vinho, etc. Certo? Florianópolis é a sua capital, região de Criciúma e Chapecó, como eu já citei, também são muito importantes, e ela tem uma grande produção têxtil, uma produção considerável. Aqui ele cita a Hering e a Sulfabril como as grandes empresas do setor têxtil do estado, tá certo? E continuando, nós temos também um estudo aí sobre a região do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, que é famoso pelo churrasco, pela criação do gado bovino, certo? É o lugar do churrasco, é o lugar frio, a região mais frio que nós temos no Brasil. Também tem as suas características, as suas raízes de migração europeia. A capital aí, ó, Porto Alegre, e toda a região metropolitana é uma das partes mais importantes economicamente do estado, tá certo? E a região serrana também. Então vamos lá. O estado com os melhores indicadores sociais do país. No território gaúcho, a região metropolitana de Porto Alegre constitui área de crescente concentração industrial. Trata-se de uma região com substancial influência da colonização alemã.
No município de Canoas, localiza-se a refinaria de petróleo de Alberto Pasqualini. As cidades de São Leopoldo e Nova Hamburgo são centros de indústria de artefatos de couro, têxtil e calçados de excelente qualidade. Em Gravataí, instalou-se recentemente a indústria automobilística General Motors. A região serrana, a colonização italiana prevaleceu em pequenas propriedades policultoras. O cultivo da uva levou o estado à liderança na produção de vinícola do país. Sobressaem-se os municípios de Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Garibaldi e Farroupilha. As pequenas cidades de Gramado e Canela são importantes polos de atração turística, sobretudo durante o inverno, quando ocorre a nevasca esporádica. E também tem o Festival de Cinema, de Gramado, muito famoso. Nas áreas planáuticas do noroeste do estado, as regiões de Passo Fundo, Ijuí, Erechim e Santo Ângelo destacam-se pela atividade agrícola moderna, com grande produção de trigo, soja e milho. Então, é bem diversificado a produção e as características econômicas do estado do Rio Grande do Sul, certo? Ele fala muito da campanha gaúcha e de outras características. Mas nós temos essa ideia já, do que é o gaúcho, é aquele sujeito que gosta de comer um bom churrasco, beber um chimarrão, é uma região fria, de planaltos, de Gramado, tem todo um ecossistema particular, na região do Brasil, diferente de outras regiões, e grande característica da colonização europeia, principalmente alemã, nesse estado, tá certo? Temos aí também os estados do Centro-Oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Geralmente é conhecido pelos sertanejos, a região do sertanejo, é a região onde tem a música, sertaneja, também conhecida pela produção de gado, pela criação de animais. É a maior região, que se concentra aí na produção de carne bovina. A região Centro-Sul faz parte, também é integrado pelos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e pelas porções meridionais do Mato Grosso e Tocantins. Estados que se destacam pela atividade agrícola, com grande produção de soja, café, trigo, algodão e cana-de-açúcar. Então não é só a criação de bois, de cabeças de gado. Nós temos uma produção agrícola também. Os estados na região possuem o maior número de cabeças de gado bovina do país. O Pantanal Mato-Grossense desenvolveu um importante papel como área de pecuária extensiva e promissor polo do ecoturismo. Ou seja, nessa região nós temos o Pantanal, que é muito visitado por turistas do mundo todo, não só para turismo ecológico, turismo de pesca, enfim, um turismo diferente. É um bioma também muito exclusivo que nós temos no Brasil e que desperta a curiosidade e o desejo dos turistas. A atividade mineradora é expressiva, com a exploração de ferro manganês no maciço do Urucum, também tem essa importância de extração de minérios, de níquel na cidade de Niquelândia, além de ouro e diamante. Quanto à indústria, ocorrem concentrações pontuais no Mato Grosso e sobretudo em Cuiabá e Rondonópolis. Mas a atividade industrial também avança para Goiás e cidades do interior como Rio Verde, que recebe uma nova unidade da Perdigão, que é conhecida como atual BR Food. Goiás tem recebido investimento de montadoras de automóveis como a Mitsubishi, em Catalão, e a Hyundai, em Anápolis. No território sul mato-grossense, destacam-se a capital de Campo Grande, e a capital de Campo Grande. E aí vamos para o Distrito Federal. Vamos lá. O Distrito Federal. Bom, o Distrito Federal é um pouquinho mais curto, A região é onde se encontra Brasília. O poder político, o executivo do Brasil,
concentra-se nessa área, certo? Então, a construção da nova capital do país, Brasília, inaugurada em 1960, teve por objetivo incentivar a ocupação e o adensamento populacional no centro-oeste, ou seja, de atrair pessoas para desenvolver essa parte do Brasil que estava abandonado, não havia uma ocupação considerável. O Distrito Federal cumpriu esta função, uma vez que estimulou fluxos migratórios, sobretudo para a sua área e para os estados de Goiás. Atualmente, o pequeno retângulo que é o Distrito Federal, é só o quadradinho lá no meio, é a unidade federativa da federação com a maior densidade demográfica, 420 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é a região do Brasil em que nós temos a maior concentração populacional. Essa concentração populacional é maior do que a do Rio de Janeiro. Até então nós tínhamos a cidade, o estado, com a maior concentração populacional era o Rio de Janeiro. Hoje é Brasília. A cidade com a maior concentração populacional é São Paulo, tá certo? Mas o estado, então, Brasília hoje tem a maior concentração populacional. A cidade concentra o poder político federal nas esferas do executivo, legislativo e judiciário, e também é a sede de importantes instituições e empresas e bancos públicos, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal. E, entretanto, o Distrito Federal tem reproduzido as desigualdades sociais encontradas em outras regiões do país. Ou seja, o que o texto está querendo dizer? É o estado que paga os melhores salários do Brasil. A pessoa quer ganhar bem, tem que se transferir para o Distrito Federal para poder trabalhar naquelas empresas. São dos mais altos salários, mas mesmo assim você encontra pessoas que não têm acesso a esses serviços, Então tem desigualdade social e tem pobreza no Distrito Federal. Tem as áreas periféricas, as áreas pobres, certo? A arquitetura arrojada do plano piloto, que é o sistema, a esplanada dos ministérios, onde ficam os políticos e funcionários públicos da classe alta e média, contrasta com a pobreza das cidades satélites, ou seja, região administrativas habitadas pelos trabalhadores pobres. Então, o entorno de Brasília é muito pobre, assim como muitas cidades Brasil afora. Brasília não se diferencia, tem uma grande quantidade de periferia, ao entorno, regiões pobres habitadas pelos trabalhadores, certo? E aí vamos para as nossas questões. Eu errei em uma questão em que eu coloquei 5 e 6 e o aluno Alan me chamou a atenção, no particular, no WhatsApp, e é verdade. Então, do total que eu coloquei, que eram 10 questões, na verdade eram 9, porque uma estava dividida pelo número num erro de digitação, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Aí tínhamos essas questões, essas atividades para responder de acordo com o conteúdo que eu enviei. A questão 1 era: qual a importância agropecuária de Minas Gerais? Eu pedi para falar só sobre a agropecuária, era só selecionar ali algumas informações sobre o estado de Minas e destacar na resposta. 2. Identificar a importância industrial de Minas Gerais. Aí já é a outra parte, a parte da indústria, extração mineral, tá certo? A agropecuária é a produção de gêneros alimentícios e criação de animais. Na questão da indústria, é a extração de minérios e transformar minério de ferro em metal, etc. Na questão 3, era para destacar a importância e a função do Porto de Tubarão no Espírito Santo. Questão 4, era para descrever sobre a importância agrícola do estado do Paraná. Eu acabei de citar aqui algumas, quando eu fiz a leitura, alguns gêneros agrícolas que são produzidos pelo estado do Paraná. Questão 5, para identificar os setores da economia do Paraná responsáveis pelo desenvolvimento da economia, ou seja, a parte industrial, a parte do maquinário, etc. A questão 6, que era sobre o estado de Santa Catarina,
para que vocês descrevessem os setores da economia das seguintes regiões, ou seja, dentro do estado de Santa Catarina, ele faz destaques da economia de acordo com cada uma das regiões ou cidades, ou seja, o Vale do Itajaí, a região de Florianópolis, qual é o setor econômico com mais relevância, Criciúma e Chapecó. Lá no texto você vai encontrar uma referência, né? O Vale do Itajaí é conhecido pela produção de determinado produto. Chapecó se destaca porque possui a empresa tal, entendeu? Então, cada uma dessas cidades tem a sua importância econômica. A questão 7, para apontar 4 diferentes setores econômicos do Rio Grande do Sul. Então, o que tem no Rio Grande do Sul? Eu tenho lá 4 setores diferentes. Vocês teriam que identificar 4 setores diferentes da economia do Rio Grande do Sul, certo? Setores diferentes. Essa parte da agricultura, a parte industrial, a parte do turismo, a parte da produção de um determinado produto. Então era só colocar aí 4 diferentes setores da economia do Rio Grande do Sul. A questão 9 era para descrever sobre o desenvolvimento econômico dos estados do Centro-Oeste. Mato Grosso do Sul e Goiás. Só ler lá na parte onde fala sobre esses estados e destacar o seu desenvolvimento econômico. E no Distrito Federal também, relatar qual é a importância do Distrito Federal, que acabamos de ler aqui, que foi o último tema que nós apresentamos, tá certo? Pessoal, essa é a nossa primeira aula, estamos nos acostumando aí a trabalhar nessa nova modalidade. Eu peço calma para os alunos, mas ao mesmo tempo eu peço também atenção para que vocês acompanhem as atividades, entreguem as atividades no prazo correto, tá certo? Para que nós possamos terminar aí o nosso semestre de maneira bem tranquila, tá ok? Então, as atividades eu já mandei lá no grupo, copiem as questões e respondam as questões logo abaixo para que eu possa corrigir as atividades, mesmo que uma ou outra não esteja correto, de modo geral, mais de 50% do trabalho estando bem feito, eu aceito, e aí a gente vai trabalhando dessa maneira, tá certo? Tenham calma, qualquer dúvida me pergunte. Até o presente momento, hoje, dia 13/5, eu recebi poucas atividades de vocês, é preocupante. Tem atividade vencendo aí amanhã não, desculpa, até sexta-feira também, e os alunos não estão me entregando atividade, então é uma coisa simples. Tem gente que não consegue mexer aí nos aparelhos, né, de informática. Eu também estou sofrendo muito com isso, tive que aprender a mexer com isso, enfim, mas não abandonem, tá? O aluno some do nada, aparece depois de 2 meses querendo entregar trabalho, fica difícil. Então entre em contato, tá tendo dificuldade, me informe, tá? Me informe, olha professor, não consegui, preciso de mais um dia, etc. Então entre em contato, relatem quais são as dificuldades, para que a gente possa compreender também, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Eu peço desculpa aí pela qualidade da imagem, eu estou com um computador aí um pouco antigo, certo? Também estou aprendendo a mexer nessas ferramentas novas, e a gente vai quebrando o galho aí com o que a gente tem, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.